Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om. Namaste. Ok. So, o Upasana, por que que o Upasana é superior? Porque uma atividade contemplativa, né, mental, é sempre superior a uma atividade física, né? A gente sabe que a mente é aquilo que comanda o corpo físico, né? Então, se eu digo para o corpo físico, faz isso, faz aquilo, o corpo sai fazendo mesmo, né? E tudo bem, as ações, elas produzem resultados também. Mas se eu digo para o corpo físico, ó, não faz nada, o corpo físico já fica meio brabo, né? Imediatamente que o corpo físico, ele gosta de fazer coisa. E aí eu digo, não, não faz nada porque agora eu quero, né, contemplar sem precisar de você, corpo físico, tá? Ah, não, mas nós somos sempre juntos, eu quero fazer, a gente sempre faz tudo junto. Não, agora não. Agora eu quero só contemplar. Aí o corpo vai contemplar em mim? Não, nem mesmo vou contemplar em você. Eu vou contemplar na natureza do Criador. Então, é óbvio que a contemplação é uma atividade muito superior do que a ação física, né? E a ação verbal também. Porque a contemplação, ela produz sim um certo resultado, mas qual o resultado? O resultado é o quê? Conhecimento. A contemplação irá produzir sabedoria, conhecimento, né? Melhoramento. Quando você contempla, você produz alguma coisa, o resultado é conhecimento. Quando você faz, você produz alguma coisa que quase que invariavelmente é uma experiência, né, que você queria ter ou haver. Portanto, o Passana é uma atividade superior, ela é fundamentalmente mental, né? E por isso ela é chamada de Upasana. O Upasana é sempre uma atividade mental. A repetição de mantras, embora seja utilizada a mente para tudo que a gente faz, até fisicamente a gente está utilizando a mente, mas é uma ação que ocorrem no âmbito do corpo-mente, né? Então, os japas e as repetições, né? Essas repetições mântricas, né? Elas envolvem, né, atividades verbais que é diferente realmente do Passana. Lembra-se que puja não pode se chamar de Upasana. Puja é principalmente uma atividade física, portanto, será sujeito apenas ao Karma Yoga. E todos os tipos de japa, murmúrio, né, já esse Karma Yoga não é o Karma Yoga Vedanta, as ações físicas ritualísticas, tá? Ah, e também as repetições mântricas também são ações verbais, até mesmo as repetições mântricas mentais também são. O Passana é o nome dado àquela sadhana que é feita somente com uma mente. É por isso que eu chamei de Manasa Vyaparaha, atividade mental. Que tipo de atividade mental? Eu estou utilizando a minha mente, né, para compreender a natureza saguna de Brahman sob a luz dos ensinamentos revelados. Ok. Existem dois tipos, né, de upassanas. Uma é o Sakama Upasana, na qual a pessoa quer obter benefícios materiais, e o outro é Niskama, no qual o indivíduo ele medita, né, na natureza saguna de Deus para obter melhoramento, né, o punha espiritual.
Vocês tendo pergunta, alguma coisa, vocês me interajam comigo, tá? Porque eu estou querendo passar rápido por tudo isso, porque ele não é o foco realmente é, do propósito das minhas exposições. Aqui o Swami faz uma passagem interessante, ele diz que todas essas upassanas, né, essas contemplações fundadas aquela- e para os resultados mundanos, né? Incluindo poderes milagrosos. Ele fala que existem possibilidade de fazer, de você ser um sakama upasaka, você irá praticar determinados rituais, isso e aquilo, para obter benefícios materiais, né? Entre os benefícios materiais, ele diz que existem poderes espirituais, sídicos, tá? Então, poderes sídicos são aqueles que permitem ao indivíduo a manifestar coisas ou fazer milagres. Ele diz que até mesmo os milagres também são considerados benefícios materiais e ainda samsara espiritual, né? Milagres não tem nada a ver com a espiritualidade de verdade. Não há nem um pingo de cheiro de espiritualidade nos milagres. Aí, ó, isso aí é uma revelação, né, que pode chocar as pessoas que enfatizam tanto os milagres, né, obtidos por Jesus, né, naquela época, segundo os livros nos contam, né? Então, os milagres não querem dizer nada, né? As escrituras vedânticas dizem que os poderes siddhis, eles precisam ser evitados, porque senão se torna um grande show e o indivíduo fica preso em tudo isso. O apego será inevitável. E isso tudo é possível, né? O desenvolvimento desses poderes CIDs é possível, mas não tem nada a ver com a religiosidade espiritual, tem a ver com a materialidade espiritual, materialismo espiritual, né? Vocês entendem por que que tudo isso não passa de materialismo espiritual? Quem é que não entende este comentário? O que é espiritualidade de verdade? Como a gente sabe, abaixo da linha de Maia, a linha de Mithya, né, tudo que existe é o quê? É matéria e energia, né? Então, esses poderes mentais são energia, essas locas celestiais são energias, locas inferiores também são energias. Tudo que existe no campo da matéria sutil e da matéria densa é simplesmente materialidade, né? Então, quando a gente diz, espiritual, espiritual, não, é materialismo sutil. Essas locas, essas energias, elas nada mais são do que as locas sutis do âmbito do mundo sutil, né? A mente coletiva deste Shwara, que, que inclui a mente de todos os jivas, o Hiranyagarbha, como se diz tecnicamente. Então, tudo isso é o quê? É matéria sutil, é materialismo. Parece espiritualismo porque é sutil. Ah, uma pessoa muito espiritual, ela tem contato com essas locas invisíveis. Não, isso também é materialismo sutil. Como a gente sabe, a matéria e a energia, ela nunca é criada ou destruída, ela se transforma em invisível, visível, invisível, visível. Se você quer navegar no âmbito da matéria sutil, você está navegando no samsara espiritual, no samsara sutil, tá? Ah, não, mas eu quero obter isso. Para que você quer obter esses poderes? Para que você quer entrar nessas locas, quer entrar nessas dimensões intermediárias? Qual é o seu interesse? Que curiosidade é? Você acha que isso vai te realmente resolver? Não, não vai. É mais, né, experiência dualista. Eu e experimentando isso e aquilo nessa, naquela ordem sutil, que quase sempre é vaga e abstrato, que não nos dá
há nenhuma substância na qual nós possamos estabelecer nossa real natureza, livre, independente de todas as ordens dualistas. Então, nada disso realmente é espiritualidade. Eu, quando falo dessas coisas, eu falo com cuidado, porque eu posso ofender muitas pessoas, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, né? Tem todo tipo de espiritualidade, que nada mais é do que materialismo dito espiritual, né? Então, o que é realmente a espiritualidade? A espiritualidade é a busca pela compreensão daquilo que é o espírito de tudo, que é a consciência, aquilo que existe, né? Além da mente, do intelecto, né? Dos três mundos, dos três corpos e de todos os universos aparentes. Todos os universos aparentes são projetados aparentemente como uma miragem naquilo que é o quê? O espírito ou a consciência. A espiritualidade é a busca pela compreensão do espírito de tudo e de todos, que é o substrato, que é a natureza intrínseca de tudo e de todos. Essa é a espiritualidade, verdade. O resto é materialismo espiritual, e as pessoas viajam. Até mesmo, como se diz aqui, os milagres é materialismo espiritual. O que você vai fazer com esses poderes SIDs? Você vai atrair algumas pessoas ignorantes, e aí você vai se tornar uma atração, né? E um guru. Eles vão te fazer coisas por vocês, fazer doações, porque você tem determinados poderes mentais que eles não possuem. Materialismo puro. Portanto, o Swami diz, nem mesmo os maiores milagres podem ser dito espiritualidade. Não existe nada de espiritualidade nesses poderes siddhis. Mas existe uma outra forma de Upasana que não visa desenvolver esses poderes, essas capacidades mentais, como a capacidade dos siddhis, né? A outra forma de Upasana, que é Niskama Upasana, que é uma Upasana, uma contemplação na natureza de Deus, não para obter esses poderes, né, extraordinários, mas para quê? Para compreender a natureza de Saguna Deus, o Criador, a inteligência suprema. Eu quero compreender e eu quero compreender o modo qual essa inteligência suprema projeta esse universo aparente tão tangível no qual nós estamos amarrados e presos, atribuindo realidade a esse mundo aparente todo o tempo. Eu quero compreender o poder de Maya, eu quero compreender essa inteligência suprema, eu quero compreender o relacionamento entre eu, a criatura, e o Criador e as suas leis. Por que que eu quero compreender? Não para desenvolver poderes, não para fazer viagens astrais, etc. Eu quero compreender simplesmente porque é um desejo intenso, além da minha compreensão humana. Eu nasci com esta tendência, com esta vassana, com esta tendência, né, predisposição para compreender a natureza de Deus, e a minha vida é dedicada a esta busca, né? Então, eu estou fazendo o meu pássaro com o objetivo de compreender a natureza de Deus, até que eu possa compreender a natureza saguna Deus. Este processo irá desenvolver as qualificações de tal modo que eu vou perder interesse de compreender ainda mais a natureza de Saguna Deus, porque agora eu ouvi dizer que a natureza do Jiva, eu, né, e a natureza Saguna de Deus é idêntica, porque é o Nirguna Atma, o Nirguna Atma do Jiva Atma e o Saguna Atma de Ishvara são idênticos, eles são o mesmo onde? Em Nirguna Brahman, né? Então, este é o processo do Niskama Upasana que nos conduz ao Vedanta, ao Nididhyasana Vedanta. E qual é o benefício? O benefício não é nada de material, nada de mundano, é maturidade espiritual, crescimento, desenvolvimento de qualificações, etc. Todos os outros benefícios ou interesses, eles são materialismo, sejam eles materialismo mundanos ou materialismo sutis,
os assim ditos materialismo espiritual. Uma pessoa deve então praticar Niskama Upasana. O Niskama Upasana é o tópico principal da seção intermediária que é dos Vedas, que é o capítulo 8, tá? Krishna não tem em mente a Sadhama Upasana no Gita, não tem em mente Sakama Upasana no Gita. Krishna trata principalmente de Niskama Upasana. Então, todo o Karma Yoga, ele despreza as atividades, né, as atividades físicas e verbais dos rituais védicos, que são os sakamas, upasakas mais rudimentares, né? Krishna não estimula nada disso, né? Ele já salta para o Karma Yoga do Vedanta, né? E depois o Shravana do Vedanta, né? Então ele vai elaborar o quê? O Niskama Upasana, somente nesse capítulo 8 que ele abordou rapidamente a distinção entre as atividades ritualísticas e as atividades para obter crescimento espiritual através do Upasana, a contemplação a respeito da natureza saguna de Deus. Esta contemplação a respeito da natureza saguna de Deus destina ao crescimento interior da pessoa, o progresso espiritual de cada um de nós. Niskama Upasana é praticado por uma pessoa que quer o crescimento espiritual acima de tudo. Não que ela negligencie o ganho material, mas o ganho material é reduzido a uma prioridade inferior, mínima, necessária somente para a minha subsistência, porque o meu objetivo realmente não é material, mas é espiritual. O crescimento e a libertação do espírito, que sempre foi livre, mas se sentia preso na matéria. E esta Niskama Upasana é dividida em dois tipos. Uma delas, uma pessoa pratica Niskama Upasana por um período de tempo, o que proporcionará maturidade espiritual, o crescimento interior, ou, em outras palavras, o desenvolvimento das qualificações necessárias para o Vedanta. As qualificações que são exigidas para Jnana Yoga, a prática da autoinvestigação e do autoconhecimento. Se uma pessoa adquiriu essas qualificações conhecidas tecnicamente como Sadhana Chatustaya Sampati, as 4 qualificações. Então, aqui ele nos lembra as 4 qualificações, os 4 Ds, ou Viveka, discriminação, Vairagya, o D, desapego, né? As disciplinas, as 6 disciplinas do controle mental, controle dos órgãos, né? A observação do Dharma, do Dharma, do meu Swadharma e do Dharma, aumentando atividades espirituais, a capacidade de tolerar as dores deste mundo, tolerância, titiksha, paciência, Shraddha, que é a confiança nas escrituras, na escritura e no Guru, a capacidade de foco e um desejo, que é o último D, que é o desejo pela libertação, né? Não somente o desejo por crescimento espiritual, mas dentro do âmbito do Vedanta, o Karma Yoga ele deseja o crescimento espiritual como objetivo intermediário para o seu objetivo final, que é o autoconhecimento e moksha, né? Então, essa pessoa se retira do Niskama Upasana e volta a sua atenção para o Jnana Yoga do Vedanta. Então, existem 2 tipos. O ponto aqui que ele está fazendo, existem 2 tipos de Niskama Upasana, né? 2 tipos de contemplação na natureza de Deus. Uma delas é para mim desenvolver essas qualificações necessárias para o Jnana Yoga do Vedanta. E a outra é para que eu, uma vez tenha desenvolvido estas qualificações, eu me volte para a autoinvestigação sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, sob orientação de um professor do Vedanta, né?
Então, esta é a destinação final. E este Upasana final, ele é denominado tecnicamente como uma contemplação nididhyasika, né? É nididhyasana, é contemplação a respeito das declarações de identidade apresentadas nos Upanishads, né? De que forma Yana Yoga é diferente de Upasana? O Swami está apresentando tem algumas passagens muito legais nesse resumo aqui. De que forma o Yana Yoga é diferente do Upasana? O Upasana concentra-se em Saguna, em Nididhyasana, né? O Yana Yoga do Vedanta se concentra na natureza Nirguna, de Brahman, Nirguna, de Ishvara, que é idêntica à minha própria natureza. Ambos são contemplações, ambos são atividades feitas no âmbito do intelecto humano, né? Uma tem como objetivo compreender este relacionamento entre a criatura, o Criador e as suas leis, né? Qual é o Niskama, o Passana mais elevado dentro do sistema triangular? É simplesmente o Karma Yoga, né? Eu vou contemplar na natureza Saguna de Brahman, não querendo obter favorecimentos ou punha, mas não, porque eu quero realmente compreender a natureza deste Saguna Deus. Eu ouvi dizer que isso é o único modo de ser relativamente feliz neste mundo. Eu preciso de me adequar às leis e princípios deste Criador aparente, né? Então eu me torno um karma yogi, aceitando os resultados como prasada, dedicando as minhas ações, vivendo, né, de modo sempre, 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 jamais esquecendo que tudo ocorre dentro do âmbito deste Criador aparente, cujas leis e princípios regem esse campo de interação. Então, isso, né, deve gradualmente, né, dar lugar para a minha busca, a minha contemplação a respeito da natureza de Brahman sem atributos, que é Nirguna Ishvara, né? Que é a meditação vedântica, também referida como de Dhyasana. O Yin Yoga significa ir ter contato com um professor qualificado dos Upanishads. Ele diz aqui. Qual é a diferença do Yin Yoga Vedanta, o Yin Yoga do Vedanta e as Upasanas sugeridas, né? No Gita, a Upasana, ela serve para purificar a mente e preparar o desenvolvimento das qualificações, e o Yin Yoga, ele vai nos permitir a compreensão final na nossa identidade em Brahman como Brahman, né? No início, nós estamos interessados em Saguna Brahman. No final das contas, a gente quer abandonar essa dualidade, né, e compreender que existe somente um Brahman de natureza Ananda, e eu sou este Brahman. Para isso, eu preciso entrar no âmbito da contemplação da natureza Nirguna, Ishvara. E esta meditação é chamada de Nididhyasana, e ela deve ser antecedida por Shravana e Manana, sempre em associação com o Acharya. Se você obtenha, ele lembra aqui no capítulo 4, Gita, o Krishna diz que você obtenha este conhecimento através da reverência e prostração e dedicação, através do serviço e pela investigação adequada, né, sob a luz dos ensinamentos do Vedanta. Os gurus, os sábios, aqueles que se beneficiaram e que sabem o que precisa ser sabido, eles são aqueles realmente, né, equipados para transmitir este conhecimento a você. Existem aqueles que se transmitem sem haver este autoconhecimento, eles transmitem mais a nível informativo acadêmico, tá? Mas aqueles mais desenvolvidos, eles compreendem a diferença entre um expositor acadêmico e um expositor sábio, né? Então, os sábios serão aqueles que irão transmitir de modo eficaz este autoconhecimento. Conforme dito por Krishna, Jnana Yoga envolve Vedanta, Shravanam,
consistente por um período de tempo sob orientação de um professor competente, e isso dará o conhecimento a respeito da natureza nirguna, Brahman. Através da prática de Manana, esse conhecimento será consolidado. As dúvidas serão resolvidas, dissolvidas, né? Libertado de todas as dúvidas, o intelecto permanecerá satisfeito, né? E somente então ele será capaz do nididhyasana, que é a assimilação e a internalização dessas declarações de identidades, não mais como sugestões, mas como fato. A assimilação, literalmente, é o que significa o nididhyasana. Tudo isso é feito nesta própria vida, porque nós não estamos interessados nem de comprar um bilhete, né, uma passagem de ida, e muito menos de ida e volta para o famoso Brahma Loka. Nós queremos resolver isso e parar de fazer as malas para viajar. Portanto, Arjuna, pratique Niskama Upasana. Desenvolva as qualificações, abandone gradualmente o Niskama Upasana e, e aplique-se no Vedanta, na investigação Vedanta, ou em outras palavras, no Shravana, Manana, Nididhyasana, ainda nesta vida. E adquirindo este Jnana Nishta, Nishta é firme, um conhecimento firme, é diferente desse conhecimento muito firme, esse autoconhecimento bem sólido e firme, bem estabelecido, uma pessoa obtém a libertação enquanto associado a esta ordem aparente, através de um corpo aparente. Este é chamado de Jiva Mukti. E tendo alcançado esta realização, qual seria o benefício do Jiva Mukti? Desfrutar do benefício de Jiva Mukti ao longo da vida, no final do Prabha desse Yani morre, após a morte, o Yani não tem nenhuma viagem, ele não passa pelo caminho brilhante. Oh, eu sou tão atraído pelas luzes, principalmente as luzes celestiais, né? E eu quero passar pelo caminho brilhante, né? Então, você quer mais experiência. Que a sua luz, que o seu caminho seja mais ou menos brilhante, ele te conduzirá a uma dessas locas celestiais. Que assim seja. O Jiva está aqui como grande mandante, ele é que determina o que ele quer experimentar. Tá? E Brahman, Shwara, Lord Krishna e todos os nossos gurus estão aqui para dizer, né? Não queira nada, meu filho, tá? Pare de buscar mais experiências. Reconheça a sua real natureza, que é totalmente além da dualidade experienciador e objeto de experiência, e esta natureza é plena, cheia, completa e satisfeita. Não queira viajar mais, você já viajou para lá e para cá, para lá e para cá, inúmeros nascimentos, deixando corpos passando por caminhos mais ou menos brilhantes, né? O Jiva Mukta é aquele que pensou de tudo isso, ouviu as recomendações de Krishna Guru e de todos os nossos Mahatmas e se desinteressou por ser este viajante eterno. Dá uma impressão de que é uma forma de suicídio espiritual, mas não, não é suicídio espiritual, é maturidade espiritual. Se eu posso me identificar com a totalidade manifesta e não manifesta, como o Brahman manifesta e o Brahman não manifesta, se eu posso me identificar com a água do oceano, por que que eu vou estar aqui me identificando com uma onda melhor, uma onda maior, né? Ou até mesmo me identificando como oceano, né? Se eu me identifico como oceano, eu serei iludido de novo pelas ondas. Se eu me identifico como a água, eu já sou livre, imune a esses equívocos de identificação, seja como um oceano ou como as ondas do oceano. Eu sou a água, eu sou a essência de tudo. Eu sou Satchitananda,
né? Eu sou existência, consciência de natureza infinita. Quando este autoconhecimento é devidamente obtido e retido, essa convicção de que nós não temos nada a perder abrindo mão desta viagem eterna de vidas, corpos, dimensões, né? Essas viagens que não terminam nunca, somente um conhecimento claro e firme resolve a mente do indivíduo de tal modo que ela se dissolve. E como eu disse antes do intervalo, né, ela se dissolve na medida que o indivíduo é livre de quê? De desejos e medos. Ela não deseja mais nada. Quando a gente vai num restaurante no dia de domingo para almoçar bem, né? Aí, né, o serviço vem à mesa, né? Tudo servido na mesa, assim. Aí o cara quer mais isso, assim, não. Quero mais nada. Eu estou absolutamente satisfeito, né? Então, esta é a analogia. O indivíduo, a alma individual, quando está satisfeito das experiências opostas de prazeres e dores, né? Dos altos e baixos, ele simplesmente diz: não, não, já deu, estou pleno, satisfeito, agora eu não tenho mais nenhuma necessidade de buscar campos de experiências diferentes, distintos, melhores, piores, mais luminosos, menos luminosos. Nada disso me ilude mais, porque eu sou de natureza Satitananda, eu sou consciência, aquilo no qual todo este universo aparente é sobreposto. Portanto, o Jnana é aquele que se dissolve em Brahman como Brahman, aqui e agora, dentro do âmbito desta ordem aparente. Esta é a rota, né? O Vedanta não é um caminho de percurso, é um caminho de contemplação e compreensão que destrói todos os caminhos ou percursos, né? É uma Niskama Upasana, mas não é exatamente um Niskama Upasana, é Nididhyasana, a rota do Jiva Mukti. Este é o tema Niskama Upasana que Krishna realmente deseja destacar neste verso, porque ele quer que todos nós, neste verso não, nesta passagem central do Gita, ele apresentou o Niskama, ele apresentou o Sakama Upasana, ainda no Niskama Upasana inferior, e agora ele está passando para o Niskama Upasana superior, que é o foco dele. Ele quer que todos nós obtenhamos a libertação aqui e agora, sem nenhuma viagem, né, posterior, sem adiar. Krishna se detém nisso, e, portanto, Niskama Upasana, como meio de Jiva Mukti, é a sadhana primária do Bhagavad Gita. Krishna trata disso dos capítulos 7 e 9. No capítulo 8, ele faz essa abordagem, né, do Krama Mukti. E aí ele continua no capítulo 9, 10, 11 e no 12 também. Ele vai falar sobre o Jiva Mukti, né? O autoconhecimento e a libertação, e aqui e agora. Somente nesse capítulo 8, que é um capítulo estranho, né? Aqui ele colocou a expressão, o Marcelo traduziu como um estranho no ninho, né? Um corpo estranho. Esse capítulo 8 é quase como se fosse um corpo estranho, algo mais esotérico, assim colocado no meio de uma exposição vedântica, né? Então, somente nesse capítulo 8, que é um capítulo peculiar, Krishna trata de um Niskama Upasana de um outro tipo. É aquele viajante que quer realmente, né, ascender para lokas celestiais, lokas superiores. Mas o objetivo nosso é o Niskama Upasana, o Niskama Nididhyasana, que é uma meditação na natureza de Nirguna Ishvara, que é sinônimo de moksha. A Niskama Upasana, na natureza de Saguna Ishvara, ela permanece eternamente produzindo punya, produzindo nascimentos superiores, lokas superiores.
Mas o objetivo de tudo isso, depois de muita viagem, é chegarmos ao Yana Yoga do Vedanta, chegarmos ao conhecimento a respeito da natureza de Nirguna Ishvara. Mas existem pessoas que nunca chegam no Vedanta, nunca chegam nessas exposições a respeito da identidade da natureza do Jiva Atma como Nirguna Atma. Por quê? Porque qualquer que seja o motivo, a pessoa não se sente segura, não se sente qualificada para entrar no Nididhyasana do Vedanta, no Shravanamana Nididhyasana do Vedanta. Ou ela, por questões kármicas, ela não recebe a oportunidade do contato com um professor de Vedanta competente. Algum outro problema pode ser também. Às vezes a pessoa encontra um professor competente, mas condições kármicas do indivíduo os afastam do professor competente. E essas pessoas acabam permanecendo neste formato triangular, como um niskama upasaka por toda a vida. E por causa disso, a mente do indivíduo, que realmente é um buscador religioso, espiritual, ela acaba impregnada, né, ou saturada por esses pensamentos a respeito da natureza de Saguna e Ishvara. A lembrança de Deus permanece viva na mente do Karma Yogi e do Niskama Upasaka, né? Seja, né, representado por uma deidade tal qual Rama, Krishna ou qualquer outro Devi, e no momento da morte, a mente do indivíduo levará, né, todos esses pensamentos além deste corpo, né? Tudo aquilo que a gente valoriza é retido e lembrado no momento da morte. Por que que tem tanta ênfase naquilo que a gente lembra? São as impressões mentais mais profundas, são aquelas que a gente lembra, sempre assim. Então, todas as experiências mais profundas em termos de satisfações e prazeres grandes, ou traumas e dores grandes, são mais lembradas no momento de a gente deixar esta dimensão dualística que produz essas impressões, ou vasanas, ou formações de samskaras. Então, é natural e é compreensível que no momento da morte, né, o apego à vida e a lembrança, né, de tudo aquilo que foi vivido venha na mente do indivíduo. E se o indivíduo pensou em Saguna, Deus, pois o foco do indivíduo era compreender este nascimento e este relacionamento para com o Criador, naturalmente, são esses pensamentos que irão produzir uma loca, irão conduzi-lo a uma loca exatamente, né, em harmonia com essas samskaras, essas impressões mentais. Ele é um Niskamopasaka, por quê? Porque ele valoriza Saguna Ishvara e na hora da morte, Ishvara, o pensamento de Ishvara permanecerá vivo na sua mente. Qual Ishvara? Saguna Ishvara. Ele é um Niskama Upasaka, né? Ele não é um Niskama Nididhyasaka. Ele é um Niskama Upasaka, ele pensa em Saguna Ishvara, a mente está saturada com esses pensamentos a respeito da natureza de Saguna Deus. Ele não conhece o Vedanta, ou conheceu, mas se manteve distante. Ele somente viu os títulos vedantinos, né, que falam sobre a natureza não dual do Atma, mas ele não estudou e compreendeu a real natureza Nirguna Brahman sem atributos, ele não compreende a identidade entre Jivatma e Paramatma, que permite ao Yani dizer Aham Brahmasmi. Tecnicamente falando, este Upasaka é apenas um Ani-Ani. Então, o Upasaka é aquele que não obteve o conhecimento Aham Brahmasmi, ele ainda é um Ani-Ani do ponto de vista da libertação, do moksha, mas ele é um jnana a respeito da natureza saguna de Brahman, que não liberta o indivíduo do samsara, mas promove grande purificação e refinamento e melhoramento.
Portanto, este Aniane, o Pássaka, ele morre lembrando de Deus, e o que acontece com ele? Então, foi isso que nós vimos no capítulo 8. Krishna diz que este Upasaka, ele não deixa este mundo como um Yani, liberado do samsara, liparado de futuros renascimentos. Ele não alcançou a libertação. Por quê? Porque ele não obteve o Yani, o Yana, a respeito da natureza nirguna, do Atma, que é a sua própria natureza. Ele não obteve isso. Se ele não obteve isso, ele tem desejos ainda. Ah, mas o desejo dele é por compreender Saguna Deus, é desejo de Deus, mas desejo é desejo. Mesmo que seu desejo seja somente Nirguna, Saguna Deus, esse desejo irá sim produzir, né, experiências intermediárias em locas celestiais, mas ele não representa a libertação. Desejo é desejo. Existe somente um desejo, que é o desejo de compreender a identidade da minha natureza, Nirguna Atma com Ishwara Atma e Brahma Atma, Brahmanatma. Ele é um Agnani do ponto de vista do autoconhecimento que liberta. Este Niskama Pasaka irá viajar, segundo dito aqui, por caminhos mais brilhantes ou menos brilhantes, locas intermediárias ou a loca mais elevada. Se ele chegar no Brahmaloka, ele terá a possibilidade de obter o autoconhecimento. E, portanto, o Yani Yoga, que ele evitou, né, neste nascimento humano, ele vai ter que lidar com ele lá na presença de Brahmaji, né? Que ele chegue bem qualificado, né? Imagina que vexame é chegar lá diante de Brahmaji, o Brahmaji expõe os ensinamentos da identidade, né? E a alma individual lá sem entender nada, né? Não, ele evitou o Yani Yoga, mas ele desenvolveu muitas qualificações. E na presença do Sadhguru, do guru perfeito, né? Ele simplesmente ele tem possibilidade de compreender e evitar um próximo nascimento. A atmosfera seria uma atmosfera mais propícia, diz assim, não tem nem mosquitos para te atrapalhar durante o seu nididhyasana na presença do guru, né? Então, é uma atmosfera melhor. O guru é melhor também. Ele diz assim, em uma atmosfera muito propícia e melhor, onde a eletricidade não irá faltar, como ocorre aqui. Onde a eletricidade não irá faltar, como ocorre na Índia e aqui no Brasil também. Para magia, o grande guru, então, ele muito provavelmente obterá o autoconhecimento, Aham Brahmasmi. Estará livre de um próximo renascimento. Essa rota específica, nós vimos, desse Deskamopasaka, conduz àquilo que é referido como Krama Mukti. Mas o nosso objetivo é o Jiva Mukti, libertação, enquanto encarnados nesta ordem aparente, física, material. Mas, por interesse didático, acadêmico, informativo, Krishna resolveu introduzir esse tema no meio do Gita. É um estranho no ninho, e nós, por respeito ao Krishna e ao Gita, nós resolvemos, né, também, né, expor este conhecimento a respeito do Kramamukti. Este é conhecido como o capítulo Kramamukti, mas os 7, 9, 10, 11 e 12 são capítulos a respeito do Jiva Mukti, libertação aqui e agora. Então, lembrando, o Krishna, no capítulo 7, ele, no finalzinho, ele passou o capítulo 7 inteiro tentando compreender a natureza de Saguna Deus. Aí, no final, ele fez algumas questões técnicas a respeito de termos técnicos. E, no final, ele colocou aquela questão a respeito da importância da lembrança de Deus no momento da morte, que é uma história meio esotérica, que deu margem até para algumas, como se diz? Algumas histórias.
legais espirituais. Parábolas. A parábola do cara que tentou enganar Deus, pensando em Deus no momento da morte, mas ele fracassa, porque na hora da morte, na hora da morte, em qualquer outro momento, durante a associação com o corpo físico, ninguém consegue trapacear ou enganar o sistema Ishvara. Ishvara nos dá exatamente aquilo que a gente semeou, né? Ah, não, mas não foi isso que eu quis. Não, não. A sua intenção era outro, né? As suas ações podem ter sido boas, mas existiam motivações e intenções sombrias, portanto, o seu resultado é meio sombrio, né? Ninguém consegue enganar o sistema Ishvara. Então, ele foi respondendo essas questões. Entre as questões, ele perguntou o que é o Adhyatma. Ele disse, é um outro termo para Brahman. Brahman é um outro termo que significa consciência, existência, né? Toda pervasiva, de natureza não livre de atributos, etc, etc. Depois ele falou assim, então, o que é Adibhutam? Adibhutam nada mais é do que o universo manifesto, né? Material, produzido através do poder de Maya, com a inteligência de Ishvara, né? Desenvolvendo os 5 elementos sutis e, a partir daí, todos os elementos físicos, químicos e etc. Então, ele respondeu isso. Então, o que é Adidaivam? Adidaivam significa Hiranyagarbha, a mesma coisa. É, o, é, o, é o- a mente macrocósmica, o campo, o universo macrocósmico sutil, né? Que governa o inteiro universo material. O sutil sempre governa o material. O causal governa o sutil governa o físico material. Assim como o corpo individual é governado pelo sutil, a mente sutil governa o corpo físico, né? Do mesmo modo, a mente macrocosmo, o total, né? De Ishvara, né? Denominada Hiranyagarbha, governa o mundo físico-material. Ele perguntou o que é a Dhyajana. Ele disse que, do mesmo modo que nós temos a natureza sutil, o Hiranyagarbha, né? Acima do Hiranyagarbha existe um outro corpo ainda mais sutil, que é a natureza de Ishvara. Nós que estudamos o Mandukya, nós vimos que as 3 entidades do desperto, do adormecido e do sonhador experimentam 3 mundos distintos, né? O desperto, ele experimenta o mundo físico, material, que é referido como Virat. O sonhador experiencia um mundo sutil, que é referido como Hiranyagarbha, né? Se não me engano, se não me engano. E acima do Hiranyagarbha existe um outro universo que é denominado Ishvara. Eu penso que no Mandukya, o Hiranyagarbha, foi Hiranyagarbha que eles deram outro termo, usaram outro termo, não lembro bem. Mas, em outras palavras, acima do sutil, né, que é o denominado tecnicamente como Hiranyagarbha, a mente sutil, a mente coletiva do universo, né, aquilo que sustenta o universo físico material, acima disso existe o macrocosmo causal, né, que é ainda mais sutil, que é chamado de Ishvara, que é a mente, a natureza Ishvara, é a causa inteligente, o conhecimento supremo de tudo isso, né? E esse Adhyatma, ele existe como o macrocosmo causal, mas existe também como as leis do karma, aquele poder, aquela lei que permite a Ishvara conceder os karmas de todos os jivas, né? Então, esse yajna se refere ao karma e adhyajna se refere ao poder de Ishvara, esse conhecimento supremo, de conceder a todos os seres vivos os seus resultados das ações, os seus karmas, os seus punya papas, né? E onde está esse Senhor? Krishna diz que o Senhor está em seu próprio corpo,
como um diário, anotando cada ação de cada um. Então, esta força, essa inteligência, né, este Ishvara, a semente do universo, a semente inteligente, a causa inteligente, ele tem o conhecimento de tudo, o conhecimento de todos os jivas e todos os seus processos, né, Punya Papa. Por isso que ninguém consegue escapar do sistema Ishvara. Mesmo que a gente procure falsificar as nossas ações, o que vale é aquilo que é a motivação ou a intenção por trás das ações, que irão produzir os frutos das ações, né? Mesmo que as ações são boas, mas as intenções forem negativas, você irá colher frutos negativos também. É como se Ishvara fosse esse computador, né, macrocosmo, que não é sujeito a nenhum erro, né, preciso, correto, inteligente, registra tudo, né? Ele jamais é afetado por qualquer defeito, qualquer vírus. Ele irá conceder o Karma Palan a todos os jivas de modo preciso. E, finalmente, Krishna definiu o karma como aquilo que é responsável pela criação. Então, o que é responsável pela criação? É o punho e o papa de quem? Dos jivas. O karma, né, a teoria mais convincente para explicar essa ordem aparente é a teoria do karma, né? Quem é a causa? O que causou a criação? Né? Ah, não, foi Brahman. Não, Brahman não faz nada, ele é a carta. Ah, não, foi Maya. Não, Maya não tem a possibilidade, porque Maya é energia inerte. Né? É Ishvara, sim, não, mas Ishvara, ele não pode fazer isso sozinho. Então, quem é que projeta, quem é que causa, quem é que é a causa deste universo? É o karma. E o karma não pode existir sem os jivas, porque você precisa de um jiva, né, que é uma entidade associada a um corpo, para colocar ações. Então, o karma, ele é muito ligado aos jivas, né? É o jiva que irá produzir punya papa, né? E esse punya papa será colocado no campo, né, macrocosmo coletivo, de tal modo que Ishvara, ele sustenta esta manifestação aparente com a ajuda dos Jiva Atmas, que são co-criadores, como eu costumo dizer. Então, o karma é a lei principal responsável pela criação, diz a teoria, né, de karma, a Karyavada. É o Punya Parma das pessoas que é responsável pela manifestação do universo, porque Punya Papa só pode ser esgotado através dos prazeres e das dores que nós experimentamos neste mundo. Nós acumulamos punha em papas, nós queremos punhas, sim, nós queremos punhas espirituais, ótimo, tudo bem, mas devemos saber que punha papa sempre dará margem a um outro nascimento. E depois nós tivemos aquela passagem na qual uma questão foi apresentada, mas se punha, o Jiva é eterno, eles existem eternamente, né? Sempre as mesmas almas individuais, porque como a gente explicaria essa explosão demográfica no nosso planeta, né? E ele falou sobre os outros seres vivos que de repente mereceram nascimentos humanos, ou divindades, ou almas individuais que estavam repousando por um tempo excessivo nessas locas superiores ou inferiores, que foram mandados de volta para cá, mas os jivas, eles foram criados no universo, eles são sem início, né? E eles são basicamente sempre as mesmas almas individuais, seres vivos. Então, karma é aquilo que irá, né, determinar as condições deste mundo nos quais os seres vivos, que inclui os seres vivos humanos, né, aparecem e experimentam a dualidade. Então, do verso 5 em diante, Krishna fala da sétima questão
a importância da lembrança de Deus no momento da morte, qual é o significado. E Krishna vai dizer que tudo que é lembrado no momento da morte denota, né, a personalidade predominante no indivíduo. A personalidade pode ser determinada pelo aquilo que passa na sua mente. Todo momento das nossas vidas, aquilo que a gente pensa e fala transpira realmente aquilo que nós somos, né? Não é assim, Mariné? Enquanto as pessoas, você vê o que sai da boca das pessoas, os pensamentos que atravessam a mente da pessoa, ali você, sendo um pouco mais sábio, né, você já vê o perfil, o nível de desenvolvimento daquela pessoa, né? Então, os pensamentos e as palavras, né, irão indicar o tipo de pessoa. E aí o Swami apresenta, só essa passagem final aqui, apresenta uma lógica legal aqui. Ele fala que no último pensamento, em geral, nós deixamos o corpo quando nós somos já mais idosos, né? Mais envelhecidos. Então, o que que ocorre? A nossa capacidade de disciplinar e filtrar e educar a mente a pensar de modo positivo, de pensar em Deus, a força de vontade irá declinando. Porque depois de 40, 50, 60 anos pensando através da formação das vasanas, né, que irão produzir essa tendência a repensar de novo e de novo aquelas mesmas pensamentos, né? Então essas vasanas vão crescendo. Então os pensamentos, né, não deliberados, os pensamentos, como é que é outra expressão? Involuntários, né? Eles vão tomando conta da atividade mental do indivíduo. Porque depois de 50, 60, 70 anos, as vasanas, samskaras, eles comandam os pensamentos que surgem na mente consciente. O pensamento deliberado, voluntário, se torna muito difícil, porque a força de vontade se torna muito fraca. Portanto, os nossos pensamentos na velhice, perto da morte, que são quase todos eles governados pelas nossas vasanas, as nossas tendências, as nossas samskaras, algo que a gente adquiriu durante toda a vida. Quando nós iniciamos, a gente tem mais capacidade de pensar deliberadamente, né? Mas com o passar dos anos, as vasanas vão tomando conta do nosso processo mental e as vasanas se tornam fortes e a minha capacidade de pensar deliberadamente enfraquece. Existe uma inversão. A força de vontade fica fraca e a vasana fica mais forte. A gente vai parar aqui, essa passagem legal, essa análise do Swami. Essas revisões são boas porque ele apresenta alguns insights bacanas, algumas vezes psicológicos, outros, né, mais espirituais. A gente recomeça dessa passagem bacana, elabora um pouco mais, e a gente conclui essa passagem, esse resumo, tá? Okidoki. Alguma coisa mais? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namastê.